Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 28 de novembro, finaleira do mês. E aí, Mauro? Tudo certo? 28, bom dia, Kátia, bom dia, Conceição. Segunda-feira, aquela força, Maglore. Pegou lá, Kátia? Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem aí? Tá deitadinha, escutando Dharma? Como é que tá? Oi, Cris. Bom dia, então, começando. Conseguiu pegar lá com a Bela, Kátia? Tá lá disponível pra ti. Bom dia, nega. Bom dia, Paulinha. Ó, a Paulinha curtiu o Dharma. Apareceu no Dharma, caiu de paraquedas, disse, eu vou ver qual é desse cara aí falando de manhã cedo, já enchendo o saco. Bom dia, Lucas, bom dia, Grácia, bom dia, Rossana. O que esse cara quer? Às 6h30 da manhã já tá loqueando, tia. Bom dia, Rosa. E ontem, quando vi, já estava tarde. A Kátia comentou, tá tudo certo. Então é isso. Essa música é Aquela Força do Maglore. Bom dia, Fabiola Colombo. Bom dia, Rosali. É isso, liga para ela, combinem-se. A Paulinha disse, a indicação do Stanley. É isso. As pessoas vão descobrindo o Dharma, bacana, né? E é envolvente. Bom dia, Karnikovsky, é isso? Jackson, Eliana, tudo bem? Me lembrou do Bukowski e Mayakovsky. Mayakovsky, louca pra pegar, diz a Kátia. Bom dia, Amanda. Eu li esse sobrenome que provavelmente é russo, é Karnikovsky, é isso? Pode ser russo ou polonês, não sei. Mas aí eu lembrei do Mayakovsky, que é um poeta russo, Caetano, não só Caetano, mas Gal também. Gal poetizou, pegou ou musicou as poesias dele, do Mayakovsky. O Caetano também. Elegia é uma das músicas do Mayakovsky, uma poesia que o Caetano musicou. A da Gal é... não vou lembrar. Mas tem muitas. Então, Mayakovsky. Aliás, os russos, fora essa loucura desse psicopata que está no poder lá, né? Toda forma de ditadura é uma psicopatia, né? Então, os extremos, tanto os extremos da direita quanto os extremos da esquerda, né? Então, nós temos os extremos da esquerda, que vocês sabem, né? Países que têm ditadura da esquerda, que acontece, e tem países que têm ditadura da direita. Lá é a ditadura da direita, estão loqueando, né? Mas, tirando os loucos, tem vários livros maravilhosos, assim. Antologia dos contos russos, por exemplo. Porque todo mundo conhece, assim, Dostoiévski, Trotsky, né? Conhece esses escritores mais não comuns, né? Mas são mais populares. Mas tem a nova antologia dos contos russos, que traz os poetas e os contistas que saem dessa turma aí dos famosos, assim, que é muito legal. Aqui, ó. Esses são alguns dos... olhem para a tela, são alguns dos russos que eu tenho. Alguns, tem mais, ali tem toda uma prateleira só dos russos. E essa aqui, ó, esses são os mais conhecidos, né? Vladimir Nabokov, Lolita, né? Os irmãos Karamazov, né? A Bíblia. Agora, esse aqui, ó, nova antologia do conto russo. Eu adoro livros gigantes, né? Tem cada um. E tem um outro que não tem nada a ver com os russos, mas tem alguns contistas russos aqui que são os melhores contos de loucura. Aí tem Guy de Maupassant, tem uma galera aqui. Luigi Pirandello. E esses malucos, olha só, agora eu fiquei com um monte de livro aqui. Eu não tenho nem lugar na mesa para colocar. Tanto livro que tem aqui em cima.
Mas a Cris vai vir arrumar para mim. Vocês acreditam que eu pedi para a Cris arrumar os livros para mim enquanto eu estiver fora? Vamos lá então, senão eu só estou divagando. Começando a semana. Hoje é segunda-feira, então olhem como é que vai ser a programação da semana, porque vai mudar. A aula que seria amanhã de noite, terça, é hoje à noite, segunda-feira. Tá? Já explico por quê. A aula então passa para hoje à noite. E a aula de quarta de manhã presencial aqui de meditação e estudos vai passar para terça de manhã, amanhã de manhã. Porque o Dharma eu só vou fazer hoje e amanhã. Fiquem ligados aí, hoje e amanhã. Porque terça de tarde eu viajo, vou para São Paulo, Itapecerica da Serra e entro em retiro. E aí eu fico em retiro até eu só retorno dia 5. Então dia 5 tem Dharma, tá? Então fiquem ligados, vai ter uns postzinhos ali indicando ali, né? Mas então eu retorno terça-feira, dia 5, já tem Dharma de novo. Não, segunda-feira. Não, dia 6, porque eu retorno dia 5. Então dia 6 a gente volta com Dharma na terça-feira. Então amanhã a gente faz o Dharma, amanhã tem Dharma, tá? Hoje e amanhã. Tá? Então eu entro em retiro e vou estudar meditação para redução de estresse. Ok? Olha aí. O poder de uma pergunta aberta. E as aulas continuam aqui, aulas de yoga. Marquem aí, a gente está já começando as turmas, já está começando a crescer com a Amanda. Podem me chamar. E vocês viram esse final de semana que a gente fez um evento aqui, foi bem legal. Falamos sobre meditação, sobre medicina ayurvédica. Então a Amanda dá consultas de medicina ayurvédica e aula de meditação, de yoga. Então, procurem. Eu vou voltar um pouquinho aqui, certo? O poder de uma pergunta aberta. Elizabeth Nangel, editora Lúcida Letra. Tá? Eu vou voltar só um pouquinho para a gente entender o parágrafo aqui, porque eu estava lendo, senão vai ficar confuso. Consertar é diferente de curar. E a diferença está na atitude. Consertar objetiva evitar a dor por meio de um retorno aos bons e velhos tempos no qual estávamos livres da dor. Existe esse tipo de nostalgia. Apenas queremos que as coisas voltem a ser o que eram. Essa atitude não exige que mudemos ou que experimentemos nossos corpos plenamente. Temos um objetivo, mas estamos ausentes do processo que nos leva a esse objetivo. Um processo que nos exige nova experiência, nova compreensão de nossa forma física e de como a habitamos. A abordagem do conserto não chega até as causas e condições que deram origem à nossa dor. Ela simplesmente reorganiza a nossa confusão física de modo a nos oferecer pequeno alívio, normalmente temporário, de uma sensação desagradável. E aí ela segue: não sei quanto a você, mas frequentemente me pego esperando por um estado de equilíbrio físico perfeito. Quando isso acontecerá? Quando chegará o dia em que vou me sentir consistentemente perfeita? Mas na verdade o corpo não é uma coisa que se possa consertar. Então é verdade, né? As pessoas às vezes deixam de fazer tal coisa porque na próxima eu faço, na próxima eu vou. Não é só o corpo perfeito, a situação, a mente perfeita, o estado mental perfeito, equilíbrio emocional perfeito que a gente busca para fazer as coisas, ou a situação perfeita. Para quem me conhece sabe que eu não suporto certas palavras, certas frases. Por exemplo, gratidão. Acho assim, que popularizaram de uma forma que não faz nenhum sentido. Começa que a palavra gratidão ela está fora de contexto. Tá? Ela é totalmente equivocada, a forma e a própria frase, né? A própria palavra. Né? Então, não é bem... Processo. Todo mundo sabe que eu não suporto. Agora estou no meu processo. Como assim? Então, é as loucuras que eu tenho. Vou dizer, mas como tu é radical? Ótimo. E outra na próxima eu vou. Não existirá a próxima, gente. E já vou entrar no contexto do livro. Não existirá a próxima, porque na próxima não vai existir.
Aquela situação que se criou com aquelas pessoas, com aquela fala, com aquele dia, com aquele sol, com aquele ambiente, com aquelas... É isso. Na próxima pode ser no inverno, daí os passarinhos não estão cantando. É outra sensação. Não existe próxima, existe agora. E aí na próxima quando eu estiver com estado, agora voltando para o livro também, quando eu estiver com estado mental apropriado, equilibrado, daí eu participo, daí eu faço, daí eu convivo, daí eu chamo alguém para conversar. Também não vai acontecer. Não existe, não tem como a gente manter um equilíbrio, porque para manter um equilíbrio, todas as causas e condições têm que estar completamente alinhadas. E isso só um Buda consegue. Então a gente tem que lidar com o que a gente tem. Olha, eu vou me oferecer para ti agora, por exemplo, hoje, agora de manhã, eu estou me oferecendo para vocês com a forma que eu tenho. Depende da noite que eu dormi, depende do final de semana que eu tive, se foi bom, se foi ruim, entende? Eu não posso esperar que eu tenha um equilíbrio perfeito para vir aqui fazer o Dharma. Isso não vai acontecer nunca. Eu estou me oferecendo para vocês da forma que eu me ofereço, eu manifesto. Então, não deixem para depois, não deixem para outro momento, porque não vai acontecer outro momento, não vai existir outro momento. A gente muda a cada inspiração. Quando chegará o dia em que vou me sentir consistentemente perfeita? Nunca. Mas, na verdade, o corpo não é uma coisa em que se possa consertar. Como Sua Santidade o Dalai Lama falou, a felicidade física é apenas um eventual equilíbrio dos elementos no corpo. Água, terra, fogo, ar, espaço. Né? São uma harmonia profunda. Compreenda o temporário pelo que ele é. O corpo é, na verdade, um organismo dinâmico e imprevisível. Dependente de partes, de elementos, de todas as outras coisas no universo. Um koan em si mesmo. Compreender isso nos leva à cura. Essa compreensão nos desafia a participar da revelação do nosso próprio mistério pessoal, em vez de esperarmos um resultado final. Então a gente fica esperando um resultado, quando as coisas se acomodarem. A Amanda falou sábado sobre medicina ayurvédica, e a gente é composto desses elementos que precisam estar minimamente estável assim para a gente estar mais ou menos bem, né? E a gente se projeta no mundo com essa forma que a gente vai acompanhando. Então depende de muitos fatores. Depende do dia, depende da alimentação, depende do que tu ouviu, depende do que tu comeu, depende de tudo. Então, para chegar nesse ponto estável de causas e condições de todos os elementos do corpo estarem totalmente equilibrados, vocês imaginam quanto é preciso de esforço, né, e de todos os elementos externos colaborarem para a gente chegar nesse ponto. Então, você que está me ouvindo agora o Dharma M, querida amiga, querido amigo, um conselho deste budista que vos fala às 6h43. Não há um momento perfeito. O momento perfeito é agora. Não há um estado emocional ideal. O estado emocional é agora. É este que você está para fazer as coisas. Agora, tá, mas e aí eu vou fazer as coisas quando eu estiver mal-humorado, com raiva? Tu vai fazer observando, este sou eu fazendo as coisas quando estou mal-humorada, quando estou com fome, quando estou com preguiça, quando estou, sei lá. E é só isso. E aí a gente joga a culpa, mas não era eu falando quando eu estou em TPM, quando eu estou com dor de cabeça, quando eu estou em, sei lá, né? Era assim. É tu com os teus elementos do corpo desequilibrados naquele momento, e naquele momento fazem com que tu haja dessa maneira. A diferença é a pessoa perceber isso, se envolver em procurar não ter gatilhos para que aquilo aumente. Aí é um estado de mindfulness, de atenção plena. Aí veja a diferença. Como podemos acolher as mudanças em nosso corpo para ajudá-lo a mover-se em direção ao bem-estar? Podemos até mesmo relaxar um pouco com a sensação física da dor. Ai, que saco essa garganta. É muito chimarrão de manhã cedo. Ela é mesmo tão sólida quanto pensamos?
Talvez as coisas não tenham de voltar a ser como eram. Talvez as coisas possam ser diferentes. Como seria se isso acontecesse? Temos de nos incluir por inteiro. Na verdade, temos de incluir o nosso mundo inteiro, juntamente com todas as sensações que talvez não queiramos, para que possamos nos curar. Então a cura começa quando eu olho, quando eu olho para isso. Quando eu deixo que essa minha forma de me manifestar, ela se manifeste no mundo e aconteça uma reverberação, assim, aconteça um retorno. Então eu vou para o mundo com uma dor, com uma falta, com desequilíbrio hormonal, qualquer coisa, e deixo que isso aconteça. O ponto é que a cura não nos promete que as coisas funcionarão de forma como queríamos inicialmente. Ela nos promete que a velhice, doença e morte serão curadas. Não promete uma vida sem dor, mas promete sim um bem-estar fundamental, um bem-estar que se encontra dentro. Minha mãe, por muitos anos, trabalhou com pessoas que tinham doenças terminais ou graves. Contou que presenciou muitas dessas pessoas passarem de estados de incômodos físicos e emocionais para um lugar de profunda aceitação de sua condição física, de sua vida e de sua morte. Quando as pessoas passam por tais experiências, seu comportamento muda por completo. Sua visão de mundo se amplia. Elas não querem mais voltar, querem ir adiante. E quando seguem adiante, não têm arrependimentos. Ela as ouviu dizer coisas como: essa doença foi a maior bênção da minha vida. Ouvi uma vez uma mulher falar na Rádio Nacional sobre a experiência que teve com a filha, que era viciada em heroína e vivia nas ruas. Ela tentou levá-la para clínicas de reabilitação, conversar com ela, intervir dos mais diferentes modos, mas foi em vão. Finalmente, essa corajosa mãe aceitou a situação da filha. E em vez de tentar reabilitá-la ou mudá-la, ela apenas foi ao parque e sentou com ela. Começou a presenciar a verdade da difícil situação da filha. Isso deve ser horrível, né? De certo modo, sua história, da forma como foi contada, permanece sem solução. Ela foi incapaz de consertar as coisas. E ainda assim, enquanto ouvia o seu relato, eu podia sentir a bravura e a clareza que vieram da habilidade dessa mulher em trabalhar com a situação de forma a curá-la. Aí é bem difícil, né? Então, cada um sabe a dor que carrega dentro de si, né? Os problemas que tem e tudo mais. Tudo bem até aí? Todos bem? Força verdadeira. Subtítulo. O que foi preciso para que aquela mãe sentasse ao lado da filha sem tentar mudá-la? A força ou tolerância necessária para a cura não tem nada a ver com a macheza de aguentar implacavelmente o que for. A força verdadeira é como uma bola de borracha flexível. Se você a deixar cair, ela salta longe. Em oposição, uma bola de cerâmica dura que se quebra em 100 pedaços. A força é a mente suave, ágil e aberta que testemunha a vida, em vez de tentar lutar contra as experiências não desejadas ou de viver cercado por elas. A força é a nossa disposição de estarmos presentes diante da incerteza. É aquilo, né? O que o novo nos revela, né? Pode nos revelar. Por que o Buda insistiu que contemplássemos o sofrimento? As pessoas comumente interpretam mal o caminho budista, como se fosse um caminho de sofrimento. Eu me lembro de ter lido um artigo de revista cujo autor, em referência ao budismo, se perguntava por que alguém gostaria de participar de uma religião que se sustentava a vida de que a vida é sofrimento. Aí aqueles que leem assim, interpretam de qualquer jeito e acham que é isso, mas sigamos. Mas essa leitura refletia a incorreta interpretação do próprio autor. O que há de bom em sofrer apenas nos torna amargos.
O aspecto transformador do sofrimento surge da compreensão de que somos grandes o bastante para encarar esse aspecto inevitável da vida. Os grandes seres de todas as tradições entendem os princípios de acomodar tudo. Eles aceitam a vida e não tentam viver à margem dela. Isso significa que eles testemunham, junto com todas as outras coisas, a dor e a tristeza. E é por esta razão que o sábio, apesar de seu coração livre, pleno de júbilo, sempre reflete um tanto de tristeza em seus olhos. Então há um afastamento, né? As pessoas não querem mais sentir desconforto, né? Não querem mais sentir dor, nem nas suas timelines, assim, né? Tem algumas pessoas, por outro lado, que se alimentam disso. Elas precisam se alimentar da desgraça para poder justificar a sua inoperância no mundo. Então é muito normal, né? Pessoas que de alguma forma sofreram alguma coisa, alguma perda, algum trauma, alguma injustiça, alguma desilusão, seja qual for, e que isso não lhes tira o direito de sofrer, obviamente, mas são pessoas que estão presas nesse turbilhão, né, nesse fluxo contínuo de sofrimento, e levantam pela manhã se alimentando, ligam uma rádio que só vai dar desgraça, vai ouvir aquelas coisas, fulano matou ciclano, que não sei o quê. Para que ouvir isso? Isso não é informação. E informação não é necessariamente coisa boa. Isso é apenas uma notícia, né? Que não vai te levar a nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria. E as pessoas se alimentam disso. Por outro lado, há pessoas que vão ver de uma outra maneira, que vão conduzir de uma outra maneira. Então veja que lado você está. Você acumula essa dor, ou você usa a dor para poder se projetar cada vez mais forte, cada vez sair mais. E há outras pessoas que escondem de outra maneira. Não se alimentam da dor, como essa primeira que eu falei. Se alimentam somente de coisas positivas. São aquelas pessoas que vão viver a vida tentando criar um mundo de arco-íris, assim, de um óculos cor-de-rosa, né? Uma visão linda do mundo, assim. Então vão dar like somente naquilo que gostam, e a sua timeline vai ser uma reflexão, um reflexo de um eu contínuo, assim, né? O tempo todo. Isso também não é bom, né? E aí o budismo vai trazer um outro lado, assim, nem aquilo, né, demais, nem isso também, de like demais. Tem que ter o dislike, tem que ter o like. Entenderam? Tem que ver o mundo com esse olhar assim de que existe o sofrimento, mas eu não me alimento do sofrimento. Existe o apego, o desejo, mas eu não me alimento do desejo de apego. Ou a gente treina para isso, né? Desenvolvendo nova relação com a beleza. Faz sentido isso para vocês? Procure olhar a timeline de vocês para ver como é que ela é. Se ela é só sofrência, putz, tem alguma coisa. Se é só like, coisa boa, também tem alguma coisa, porque nós estamos vendo um mundo da positividade. Aí quando acontece qualquer coisa, depressão, ansiedade. Tenho mais uma história sobre árvores, diz ela. Em uma primavera, anos depois de ter dirigido por aquela estrada sinuosa com árvores que se coloriam no outono, Rinpoche me levou a Kyoto, no Japão, para ver as cerejeiras em flor. As flores pareciam ser o reflexo de um pôr de sol cor-de-rosa batendo na neve. Eu poderia seguir falando de sua beleza, mas algo me interessou ainda mais do que as flores: observar o povo japonês as apreciando. Quando os japoneses olham para uma flor de cerejeira, se em algum momento chegam a dizer alguma coisa, eles dizem algo como sakura, que significa cerejeira em flor. Só suspiros, né? Pode não ser a melhor interpretação fonética do som que eles fazem, mas soa semelhante e tem sentido equivalente a, o som do deslumbramento em inglês, e a não é um som de objetificação. Isso seria mais como um sinal de dúvida. Ou eu já sei do meu Deus, né? Quando a gente olha alguma coisa. Acho que entendi. O som do deslumbramento não é cerebral. Particularmente quando os japoneses o emitem, ele soa mais como um suspiro. Carrega um pouco de tristeza. É o recolhimento da beleza efêmera. Beleza e decadência andam juntas.
E os japoneses parecem entender isso. Não precisa ser japonês para entender isso. Né? A vida é agridoce. Mas cá estou eu, começando a tirar conclusões sobre as árvores de novo. Poderia o A ser apenas uma expressão de absoluta abertura? Eu me pergunto. Vamos terminar esse parágrafo. A surge quando relaxamos os músculos de nossa boca suavemente aberta e deixamos o ar sair de maneira natural. É um suspiro, né? Sem esforço. Por que você não tenta? Pode evocar uma sensação de profundo relaxamento. Não sou a primeira a notar. Trata-se de um conhecimento antigo. O som A é a sílaba semente em sânscrito. Para quem é budista aí sabe o que eu estou falando. Para espaço ou ausência de fronteira. Então tem uma meditação que a gente faz só nessa sílaba em sânscrito, que é o A. Ela tem um desenho diferente, assim, parece um N virado. Eles dizem em sânscrito que A é inerente a todas as consoantes do alfabeto sânscrito, como as letras Ra, Sa ou Ka. Em outras palavras, as consoantes podem apenas surgir e se mover no espaço de A. O que os apreciadores de cerejeira em flor japoneses experimentam quando dizem Sakura? Eu não sei, mas desconfio que tem algo a ver com apreciar a beleza sem objetificá-la, criando espaço na mente por uma experiência plena das coisas. Eu estou falando isso e lembrando que eu já falei dos jasmins que eu tenho aqui, né? Quem vem aqui em casa sabe, tem uns 2 pés de jasmins grandes, assim. E ele só floresce em novembro, né? E eu espero o ano inteiro para florescer. Então quando aparece a primeira eu fico louco, assim, né? E todas as manhãs, então eu abro a porta, vou lá e fico me inebriando. Sabe? Aí aquilo me preenche, assim, né? Aquele cheiro. E tem que aproveitar, porque ela já está se desmanchando, sabe? É aquele momento, né? Então eu não fico pensando sobre o que eu estou sentindo ali, apenas me inebrio com aquilo, né? Porque não há tempo para pensamento de julgamento. Aproveita aquele momento, só vai acontecer uma vez por ano. E deu. Aí então eu passo a pétala no rosto, né? Sentir. A Amanda diz que vem aqui dá vontade de comer as pétalas, né? E dá vontade mesmo, elas são sedosas, uma flor grande, linda. E é isso, e depois ela vai se desfazer. E acabou. Fim da história. Faça uma respiração profunda. Tem muito, né, nessa história, porque eu não sei se o ano que vem eu vou conseguir sentir esse cheiro de novo. Não sei nem se eu vou estar aqui. Sei lá. E não é trágico isso. É a realidade. Posso até ter me mudado. Sei lá. Mas a verdade é que tá ali. É um cheiro maravilhoso. Quem não conhece o jasmim, ou quem nunca cheirou a flor de jasmim, vá correr numa floricultura e procure, porque é o cheiro mais maravilhoso que vocês vão sentir. Faça uma inspiração profunda pelas narinas e soltem nesse ar contínuo. Se sentirem confortável, podem fazer mais uma vez, ou quantas vezes for preciso. E experienciem o que estiverem sentindo, seja o que for. E eu convido a vocês a apenas se entregarem nessa ausência de busca por qualquer coisa e apenas observarem seu corpo e todos os sentidos físicos, ouvindo, sentindo gosto, percebendo o corpo se manifestar, relaxando ou partes tensas. Apenas isso.
E vejam como é interessante, pode ser bom olhar esses estados do corpo se manifestando apenas respirando. Procurem gravar essa sensação. Talvez essa seja a mais próxima do seu estado natural. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa segunda e até amanhã, terça-feira.